noite, galera do bem. Vocês estão bem? Nós vamos começar a estudar o capítulo 11 do livro do Apocalipse. E eu não quero me comprometer com o tempo, porque muito provavelmente nós vamos estudar verso a verso. O assunto está ficando extremamente complexo e profundo. Verso 1: Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e me disseram: vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Este foi o primeiro verso do capítulo 11 do livro do Apocalipse. Vamos começar então. No final do capítulo 10, João foi incumbido de profetizar acerca de muitos povos, nações, línguas e reis, certo? E ele já começa a cumprir a sua incumbência no capítulo 11, bem como sobre um povo, uma nação e uma língua, nos eventos sobre Israel e o templo da tribulação. Aqui são fatos sobre muitos povos, nações e línguas, nos eventos sobre os gentios. Até as Nações Unidas estão incluídas, e especialmente o Anticristo. Em Apocalipse 10, verso 6, descobrimos que a ira de Deus começa a se findar quando o anjo proclama: não haverá mais demora. Então é muito importante que, quando começar a encerrar essa era, Deus concentrará toda a sua atenção em Israel e no templo. Em relação a isso, é bom a gente observar algumas profecias do Antigo Testamento. Por exemplo, Zacarias, nos capítulos 12 e 14, Zacarias fala: Deus fará de Jerusalém uma taça que embriagará todas as nações. Na época de Zacarias, beber de uma taça era uma metáfora semelhante à expressão: sofra as consequências. As nações da terra se reunirão contra Jerusalém. Ela será capturada e metade dos judeus fugirá para o exílio. Lembre-se que quem prejudicar Israel estará, na verdade, prejudicando a si mesmo. Ele estará colhendo o que semeou, porque estará se colocando contra Deus. Essa luta por Jerusalém e pelo templo desencadeará
a segunda vinda de Cristo e a consequente batalha do Armagedon. Israel é a arma de Deus e ele usará esta arma para despedaçar as nações. Na verdade, essa luta já está acontecendo, certo? Israel transformou Jerusalém em sua capital. Porém, a autoridade palestina diz que Jerusalém será a capital do seu novo Estado palestino. A Igreja Católica pediu que ela fosse considerada uma cidade internacional. A Liga Árabe e a maior parte da comunidade internacional apoiam a autoridade palestina. Parece que os Estados Unidos mudam de lado de tempos em tempos. Recentemente, o presidente Donald Trump mudou a embaixada dos Estados Unidos, nós já falamos no vídeo, não vamos nos deter sobre isso, para Jerusalém. Os judeus querem reconstruir o templo, o coração e a alma da sua religião, e o querem reconstruído no mesmo lugar dos seus dois antigos templos. Vocês sabem que houveram dois templos já, né? O de Salomão e o de Herodes. O de Salomão não é este que tem em São Paulo, que o Edir Macedo fez não, tá? Foi Salomão mesmo que fez. Davi, o rei Davi, pai de Salomão, queria construir o templo, mas Deus não o permitiu, então Salomão o fez. Prestem atenção que tudo já está preparado. Eles já fizeram planos para a preparação do local, projetos do edifício, pilares, as vestes sacerdotais, os instrumentos musicais, os vasos e os utensílios para os sacrifícios de animais, o colete sacerdotal, o menorá, tudo está preparado. Eles recolheram dinheiro para reconstruir o templo e alguns querem até fazê-lo pré-fabricado, de modo que, quando for autorizado, ele possa ser construído rapidamente. Eu acredito nessa versão, porque há uma passagem na Bíblia que esse terceiro templo será construído sem barulho de martelo. Então, certamente ele será pré-fabricado. Os palestinos querem manter o mesmo local onde houveram os dois templos para a sua mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha, que já existem lá. Pois eles acreditam que eles atrairão a ira de Deus se abrirem mão desse local. Por isso que Jerusalém será uma guerra eterna, por conta de um erro cometido por Abraão lá no princípio da história. Os palestinos alegam que o deslocamento ou a destruição de um de ambos, ou a mesquita ou o Domo da Rocha, desencadearia a Terceira Guerra Mundial. Então, o conflito no Oriente Médio é, na verdade, uma luta de duas religiões, o judaísmo e o islamismo. Onde está Deus nesse negócio, né? Aí que entra a figura do anticristo, porque ele promoverá uma paz temporária. Quando o templo da
tribulação será reconstruído em Jerusalém. E esse templo estará na linha de fogo até a segunda vinda de Jesus. Se os muçulmanos pudessem impedir que os judeus reconstruíssem o templo, eles fariam isso, mas eles não poderão. Então, parece razoável que os judeus assumam o controle do monte do templo e que os líderes mundiais determinem esse local para ser compartilhado por todos. Quando foi dada a cana para João medir, vá e meça o templo de Deus, o altar e os adoradores que lá estiverem. É interessante observar que João não encontrou adoradores lá. Porque também foi dito no verso 2, que nós falaremos num outro vídeo, exclua, porém, o pátio exterior, não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Então Deus pedirá para que João ver quantas pessoas estão no templo adorando de fato a Jesus. E a surpresa é que ele não encontrará ninguém. O fato é que os judeus reconstruirão o templo para que eles possam estabelecer a sua antiga forma de adoração. Adoração sacrificial. No Antigo Testamento, Deus aceitava, no Antigo Testamento, ok? Deus aceitava o sacrifício de animais como uma forma de expiação temporária pelo pecado. Todavia, no Novo Testamento, esses sacrifícios de animais não mais levavam os pecados das pessoas. Os sacrifícios eram insuficientes para remover, de fato, os pecados das pessoas. Então eles tinham que oferecer sacrifícios anualmente, conforme diz em Hebreus capítulo 10. Deus mandava aos judeus que sacrificassem os seus animais, porque isto era uma sombra das coisas que virão, das coisas futuras. Esses sacrifícios faziam o povo se lembrar de seus pecados. Eles indicavam o tempo em que o Messias viria para levar de uma vez por todas os pecados do povo por meio de sua morte na cruz. Uma vez que o sacrifício de animais não dava perdão, só dava perdão temporário, não dava o perdão definitivo, ficou notório, ficou necessário outro método para a expiação do pecado. Era necessário um método permanente. Então o sacrifício de Cristo na cruz foi a solução. Sua morte agradou a Deus de tal forma
e de uma forma tão perfeita que nunca mais terá de se repetir. Nenhum sacrifício será necessário novamente, nem de minha parte, nem de sua parte e nem tampouco da parte dos judeus. Os sacrifícios de animais já não são mais aceitáveis, porque a morte de Jesus é o único sacrifício que Deus aceitará. Jesus até falou sobre isso quando disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso você lê em João 14, verso 6. Então é somente mediante a oferta de Cristo, oferta que Cristo fez de si mesmo, pelos nossos pecados, é que podemos obter a vida eterna. Então, durante o período da tribulação, quando os judeus reconstruírem o templo e recomeçarem os sacrifícios de animais, eles não serão aceitos. Isso explica porque Deus não encontrará nenhum adorador em seu templo. Sacerdotes e levitas acreditam que não podem cometer um erro enquanto oferecem sacrifícios de animais. Eles também acreditam que a única maneira de evitar que isso aconteça é praticar com animais reais. Assim, os sacerdotes, prestem bem atenção nisso, tá? Isso é muito sério. Os sacerdotes estão sacrificando animais em faculdades. Estão sacrificando animais em faculdades judaicas, no monte do templo, enquanto se preparam para a reconstrução. De acordo com Números 19, você pode conferir isso lá. Números é um livro do Antigo Testamento, tá bom? Eu estou falando livro de Números, capítulo 19. O sangue de uma novilha vermelha, sem mancha ou defeito, deve ser aspergido no monte do templo antes que ele seja reconstruído e antes que Deus aceite uma oferta ali. Os romanos destruíram o rebanho de novilhas quando destruíram Jerusalém e o templo de Herodes no ano 70 da nossa era cristã. Então, por quase 1900 anos, não houveram novilhas vermelhas. Mas o rebanho foi recriado e é protegido dia e noite por judeus com metralhadoras para evitar que algo aconteça. Todos os animais são bem examinados, é o cansaço, tá? E alguns considerados qualificados para o sacrifício. Você sabia que a 10ª novilha já nasceu? A novilha vermelha, a novilha perfeita para o sacrifício, ela nasceu em 2018. A novilha que será sacrificada antes da construção do terceiro
grande templo. Daniel concluiu que o templo será reconstruído e estará em uso por volta da metade do período da tribulação. E Jesus concordou com Daniel em seu discurso no Monte das Oliveiras. Paulo também confirma que o templo será reconstruído quando disse que o anticristo o profanará. Então a ordem, só para você ter uma noção da cronologia. Primeiro templo, Templo de Salomão. Segundo templo de Jerusalém, é claro, estamos falando. Templo de Zorobabel, que mais tarde foi reformado e passou a chamar-se Templo de Herodes. Terceiro templo, Templo da Tribulação, será reconstruído antes da metade do período da tribulação. Quarto templo, nunca ouvi falar isso. Quarto templo será construído após a vinda de Jesus. O primeiro foi destruído, o segundo foi destruído, o terceiro brevemente será construído e também será destruído, e o quarto templo será construído após a grande tribulação, durante o tempo do reinado de Cristo no período milenar. Então, o quarto templo será chamado Templo Milenar, onde Jesus governará o mundo, lá mesmo em Jerusalém. E por último, nós temos a Nova Jerusalém, que não é esta, mas a Jerusalém que descerá do céu para a nova terra. Os cristãos hoje são o templo do Espírito. Então, mais uma vez eu reforço, não estamos falando de igreja. Então, nós temos o templo, a Nova Jerusalém, que descerá do céu, o templo celestial. Mas isto ainda vai demorar um pouco para acontecer. Muita água vai rolar embaixo da ponte. E vocês vão perceber que muito provavelmente nós falaremos o capítulo 11, verso a verso. Portanto, cada verso terá um vídeo. E vocês, se quiserem acompanhar a sequência do estudo, terão que assistir todos os vídeos. Nós falamos apenas um verso em 24 minutos. Só o capítulo 11 tem 19 versos. A continuar assim, nós faremos 19 vídeos sobre este capítulo. Mas eu vou procurar ser mais sucinto nos próximos vídeos, ok? Mas eu queria fazer questão de reforçar bem este primeiro verso. E vamos falando, vamos tentando ver o que a gente consegue fazer, porque eu não tenho pressa. Eu só espero uma coisa, eu só espero o dia da minha redenção. Então eu não terei mais que fazer vídeos, não terei mais que fazer mensagens, não terei mais que me preocupar com nada. Sabe por quê? Para o lugar onde eu vou, eu não vou pagar aluguel, nem água e nem luz. E o meu desejo é que você também vá para lá. E eu estou falando do céu.
Se você começar a ver coisas absurdas acontecerem nesta terra, vai ser um mau sinal. Provavelmente você vai acordar para a vida e perceber que a igreja foi arrebatada e você dançou. Mas eu não te desejo esse mal. Que o Senhor use de misericórdia para contigo e que você alcance e que você receba a salvação de Deus. Deus te abençoe. Tenha uma boa noite. Este foi apenas o primeiro verso do capítulo 11 do livro do Apocalipse. Vamos continuando enquanto Deus permitir e nós vivermos.